Bem-vindos a mais um vídeo de Nerds ao Cubo. Eu me chamo Arthur. Eu sou o Luan. E eu sou o Guilherme. No vídeo de hoje, a gente vai trazer uma pequena lista falando um pouco daqueles que, na nossa humilde opinião, foram os melhores jogos de 2021. Nós fizemos uma pequena seleção e vamos trazer para vocês aqui um pouquinho de informação sobre cada um desses jogos, né? E caso você não tenha jogado nenhum desses jogos, a gente recomenda que você jogue aquele que para você for o mais interessante. Antes de começarmos o vídeo, não esquece de dar aquela passada no Instagram, né? Segue a gente lá. A gente vai estar sempre postando mais coisa lá, né? Quase todo dia. E o link tá na descrição. Introdução e merchan feito, puxa a vinheta. Em quinto lugar nós temos Kena, Bridge of the Spirits. Kena é um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido e publicado pela Ember Lab, lançado no dia 21 de setembro para PlayStation 4 e 5 e para PC. A história segue Kena, uma jovem guia espiritual que usa suas habilidades mágicas para ajudar pessoas falecidas a passar do mundo físico para o espiritual. E o porquê que esse foi um dos melhores jogos do ano? Primeiro, por conta de todo o tema. É um tema bem interessante que aborda uma parada um pouco profunda e delicada, mas também por o fato de ser um jogo indie e por conta de toda a qualidade que foi colocada em cima desse jogo, ele parece um jogo AAA feito por uma grande produtora. Então dá pra ver que teve um carinho enorme em cima desse jogo e um estudo muito grande para poder fazer ele, e ele ficou muito incrível e muito bem feito. O jogo também ele conta com alguns cenários bem bonitos, né? Como nós temos muita referência, né, à cultura ocidental, né? Você pode reparar pelas paisagens e construções que a personagem passa. E até mesmo os espíritos relacionados a aquela passagem, né, já mencionada do meu caro amigo Guilherme. Em quarto lugar, nós temos It Takes Two. It Takes Two é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Haze Light Studios e publicado pela EA. Ele foi lançado em 26 de março para consoles PlayStation, Xbox e também para PC. O jogo possui apenas a função Co-op online para 2 jogadores, o que possibilita que você jogue a campanha com um amigo. Fato interessante é que o seu amigo ele não precisa necessariamente ter o jogo, ele só precisa do passe de amigo para poder jogar com você. Mas só que as conquistas para eles não estarão habilitadas, tá? Vale Mas lembrar você isso. precisa do jogo, tá? É essencial que pelo menos um de vocês tenha o jogo para poder tá rodando de boa. Sobre a história do jogo, ela segue um casal prestes a divorciar que se vê preso dentro de 2 bonecas, uma feita de argila e outra feita de madeira. Daí em diante, eles vivem uma aventura para voltar aos seus corpos normais. E por que ele foi um dos melhores jogos do ano? Bom, na nossa humilde opinião, esse jogo ele trouxe várias temáticas, várias referências aos jogos antigos, né, muitas referências à cultura pop, e ele também dá aquele ar de nostalgia muitas vezes, porque você acaba indo para cenários onde mostram, vamos dizer assim, coisas do cotidiano da vida de qualquer um, sabe? E você começa a enxergar aquilo de outra forma. Sim, além de ser um jogo que tem uma ambientação impecável, você tem cada detalhe de pano, sabe? Que parece que realmente você consegue tocar e sentir o pano, sabe? Formiga passando assim, e você pode pisar nas formigas, sentar em cima dela e estourar as formigas, e o negócio é tão realista e bizarro, velho, que chega a ser muito legal. Além do jogo, ele tem um game design muito bem feito, onde os brinquedos e os eletrodomésticos, enfim, eles casam muito bem com a gameplay. Eles se tornam muito interativos e divertidos durante o jogo. E esse jogo, ele de fato ganhou o melhor jogo do ano, né? Então, Merecidíssimo, na real. Também fora que o jogo, né, ele é co-op, né? Então tem aquela magia do online. Tudo fica melhor se você tem alguém para jogar junto. E nesse caso em específico, eu acho que de tudo é o que o jogo mais manda bem. Porque a mecânica co-op, ela é tão específica, sabe? Você realmente precisa do seu amigo para poder realizar os puzzles e fazer tudo, sabe? E é tão legal que dá uma interação tão bacana entre os dois jogadores, que é um negócio que eu, pelo menos, nunca vi num jogo assim, co-op, sabe? Bem, nosso terceiro lugar, temos 12 Minutes. Bem, 12 Minutes é um jogo indie, né? Mais um jogo indie aqui.
de suspense e investigação, desenvolvido pelo português Luiz Antônio e publicado pela Annapurna. Ele foi lançado no dia 19 de agosto para Xbox One, Xbox Series e PC. Ele conta a história de um marido que, ao chegar em casa para ter uma noite normal com a sua esposa, ele é surpreendido por uma série de acontecimentos que, se eu entrar em mais detalhes, vão ser spoilers pesadíssimos, mas que leva ele a viver os mesmos 12 minutos repetidas vezes, né? O jogo é no formato point and click e leva o jogador por um looping temporal que acaba te dando poucos minutos para investigar mais sobre a história e desvendar mais seus segredos. Então, a cada looping que você vai passando, nos mesmos 12 minutos, você tem esse tempo para poder descobrir coisas novas, tentar coisas novas, e ao longo que você vai tendo várias e várias e várias tentativas, você vai descobrindo mais sobre a história, você vai ficando mais imerso e vai abrindo outras possibilidades para outras tentativas em futuros loopings. E é um negócio muito legal. Que é um jogo que, assim, dá para você zerar ele jogando 5 horas, dá para você zerar ele jogando 8 horas, porque depende muito da pessoa que tá jogando, mas tem um macetezinho, um segredinho que dá para você zerar ele em 5 minutos, que obviamente eu não vou contar que segredo é esse. O interessante desse jogo também, que pelo fato de ser mais um jogo investigativo, para quem gosta do gênero, é bem interessante porque você tem tempo para você fazer certas coisas. Porque a maioria dos jogos investigativos você faz, né, livremente, independente de tempo. Mas só que isso não, você tem literalmente 12 minutos para fazer qualquer coisa. E se você tá naquela ação repetida, às vezes você tá perdendo tempo, né? Então isso fica meio que te cobrando que você só tem 12 minutos. Isso é bem interessante, né, na temática do jogo em si. Bem, então basicamente é isso. O jogo é um dos melhores do ano porque ele tem ele foi muito trabalhado nos detalhes da sua história. Ele tem uma história que ela é muito complexa, apesar de ser um pouquinho decepcionante no final, pelo menos para mim foi. Ela é uma história bem complexa que te prende do início ao fim e que tem uma mecânica, essa mecânica de looping dá uma inovação que é absurda. Então, é por isso que, na nossa opinião, é um dos melhores do ano. Para você não ficar naquela dúvida se você dá o like ou não, né, para você não viver mais esse looping que você está vivendo, né, já deixa o like aí, segue a gente para você não perder mais conteúdo como esse. E também comenta o que você tá achando do vídeo, tá bom? E se algum jogo, né, que a gente esqueceu aqui ou que você gosta, deveria estar nessa lista. Em seguida, nós temos uma menção honrosa, que é Psychonauts 2. Então, antes de partirmos para o segundo melhor, vamos deixar Psychonauts 2 como uma menção honrosa, como eu já disse, já que ele é um jogo que lhe surpreendeu muito este ano. Ele é um estilo plataforma que lembra muito jogos como Crash. O Psychonauts 2, ele tem uma trama com uma pegada mais infantil, porém ele aborda umas analogias e temas bem pesados, como depressão, ansiedade e pensamentos ruins, coisas do tipo, né? Isso deve ao fato do poder do protagonista ser entrar na mente dos seus inimigos e derrotar seus problemas psicológicos de dentro. E o jogo faz isso de uma maneira bem divertida e descontraída, acompanhado de uma boa jogabilidade. Bom, o nosso segundo lugar é Forza Horizon 5. Forza é um jogo de corrida, desenvolvido pela Parquinho Jogos, ou Playground Games, se você preferir, né? E publicado pela Xbox Game Studios. Ele foi lançado no dia 4 de novembro para consoles Xbox e PC. O jogo ele se passa no México, e você é uma das estrelas a participar do Festival Horizon, que reúne diversos competidores de corrida de todos os tipos, né? Off-road, corrida de estrada e por aí vai. O jogo tem um visual incrivelmente surpreendente, é lindo o realismo do jogo. É um Chega a ser nível bem absurdo, perto mesmo sim, né, da realidade. dá pra você confundir literalmente um carro, né, de Forza Horizon 5, né, para os dias de hoje. É bem difícil você reconhecer o que é real agora ou não. Não é à toa que tem muitos golpes no Facebook com imagens de carros reais, né? Enfim. Carros reais não, né? Carros do jogo. É. Bom, o jogo, além do visual, ele tem um ótimo e fluido sistema de direção que realmente te torna capaz de encarar qualquer tipo de corrida em qualquer terreno, porque é muito tranquilo para você aprender, muito de boa para você aperfeiçoar com o tempo, com a prática.
E por que foi um dos melhores do ano? Bem, na minha opinião, é por conta disso tudo que a gente falou, né? A mescla de um bom visual, né? Um excelente visual. Gráficos que, principalmente na geração nova, né? Na geração atual, você fica boquiaberta a cada curva que você faz, você acaba batendo várias vezes porque você para apreciar a paisagem, e a mescla disso com a jogabilidade, que é simplesmente excelente. O fato de você poder fazer isso tudo jogando, às vezes com amigo online, é muito incrível. Realmente o online desse jogo ele é muito legal, e o Forza já tem um online bacana desde os seus antecessores, né? Já é um negócio bem característico da franquia mesmo. Primeiro lugar, nós temos polêmico Resident Evil Village, ou Resident Evil 8, cada um interpreta de alguma forma. Resident Evil Village, ou Biohazard Village, como é chamado no Japão, é um jogo de survival horror desenvolvido e publicado pela Capcom. Foi lançado no dia 1º de maio para PlayStation, Xbox e PC. O jogo segue 3 anos depois do seu antecessor Resident Evil 7 e conta novamente com o protagonista Ethan, ou Ethan, depende do maneira que você quiser pronunciar, que dessa vez se vê desolado em um estranho vilarejo após ter sua filha sequestrada. O jogo possui basicamente os mesmos sistemas do seu antecessor, Resident Evil 7, porém com algumas melhorias. E por que ele foi um dos melhores jogos do ano? Por conta de toda a ambientação que foi criada no jogo, a ambientação é muito boa, e por conta de mecânicas que eles trouxeram, que eram do Resident Evil 4. Para os fãs de carteirinha do jogo, né, da franquia Resident Evil, não foi um grande jogo em questão de história, mas em questão de ser um jogo de ação, é um jogo incrível e foi cotado aí para ser um dos melhores jogos do ano, que It Takes Two acabou levando, igual a gente já falou anteriormente. Sim, eu achei que, tipo, o Resident Evil, o Village, pelo menos pelo que eu vi o jogo, eu não joguei e eu tô evitando spoiler da história pra tudo, mas pelo que eu vi, o que chamou muito a atenção da galera foi toda a ambientação, foi todo o sistema de jogabilidade que eles uniram com sistemas de jogos anteriores, né? E os vilões, parecem que a galera gostou bastante dos vilões, tanto que a Lady Dimitrescu ganhou, aí a atriz ganhou como melhor performance no The Game Awards do ano passado, no caso. A principal personagem do merchandising em torno de todo o jogo. Uma espécie de nêmesis da nova geração, no caso. Eu não sei se a comparação é justa, mas assim, pra geração, no caso, né? Que acredito que pra quem jogou ou assistiu o jogo, a comparação não é justa, tá ligado? Mas... sim. Mas eu digo assim, questão de novos públicos, sabe? Porque o Nemesis foi o cara da época. Sim. Então, pra chamar novo público, sim. Sim, pra uma pessoa que chega hoje, que tem um console da nova geração e nunca teve a oportunidade de jogar jogos antigos, vai começar Resident Evil, provavelmente por nessa última, entre aspas, trilogia, né? Sim. Começando pelo 7, o 8 e provavelmente o 9. Então, acho que a Lady Dimitrescu se encaixa mais ou menos nesse perfil aí de antagonista da geração. Exatamente, concordo. O interessante do jogo também é a ambientação que ele tem, né? Todo aquele clima sinistro de Resident Evil que você sente ali, que você sai mexendo com coisas obscuras, mas na verdade tudo se resume em armas biológicas e coisas do tipo. Apesar de, né, ser um jogo ali que mescla ação e terror, ele consegue trazer bem essa pegada de terror, né? Porque se você, vamos dizer assim, se você tem uma arma ali, você não tá muito preocupado com um zumbi ou lobisomem, né? No caso desse jogo agora. Mas só que esse não, esse você está extremamente ali prestando atenção, né, em tudo que tá acontecendo ao seu redor. Isso te dá, vamos dizer assim, aquela adrenalina, né, que Resident Evil consegue te passar. Acho isso bem interessante porque ele, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, retornou às origens, sabe, que foi mais aquele jogo de terror que ele estava acostumado a ser, ao invés daquele jogo de ação. Bom, e todo esse lance de ambientação também, algumas outras impressõezinhas a gente comentou num vídeo um pouco antigo, mas muito bom,
quando saiu a primeira gameplay do jogo, né? Do Resident Evil 8. O card vai estar aqui em cima, dá uma conferida lá, que tá um vídeo bem legal, apesar de já tá desatualizado, porque o jogo saiu. Mas eu acho que ainda é um vídeo que vale a pena ser conferido. Então, pessoal, é isso. Nós vamos ficando por aqui, né? Essa foi o nosso top 5 melhores jogos de 2021. Na nossa humilde opinião, tá? Deixando isso bem claro, né? Não foram os melhores da sua opinião, ou os melhores que a crítica, tá? Se você achou que nenhum desses 5 deveria estar aqui, comenta aí embaixo mesmo. Fala com a gente o que você tá achando do vídeo, tá bom? E o que a gente pode fazer para melhorar. O pessoal pode fazer a lista dos 5 jogos que você achou melhor do ano. Pode acrescentar jogo aí que a gente nem comentou aqui, ou você acha que a gente esqueceu de comentar e que devia ter sido comentado. Manda bala aí nos comentários, pode dar a sua opinião tranquilamente. Valeu! Falou, galera. Até mais, pessoal.